Olá, minhas graciosas, tudo bem? Lia Sarrad falando aqui com vocês. E hoje no nosso devocional nós iremos falar sobre renovo. Aliás, esse é o tema da semana do nosso devocional. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o renovo de Deus. Davi, ele se dirige a Deus através da oração, clamando ao Senhor, e em suas palavras ele diz uma das mais conhecidas frases, ou uma oração, na verdade, da Bíblia é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em outras traduções dizem: renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10 fala sobre isso. Meninas, e ali, Davi, ele estava clamando por um renovo de Deus em sua vida. E no versículo 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Ou seja, Davi não estava bem. Claramente, Davi não estava bem. E nós sabemos que quando nós não estamos bem consigo mesma, também nada estará bem, nada que nos cerca estará bem. Não é verdade? E uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmas é: quando é que chegamos ao ponto de pedir ao Senhor um renovo da nossa vida? Então, se você se identificar com esses pontos em que eu irei falar, você precisa fazer uma autoanálise, você precisa repensar em sua vida e aclamar, como Davi clamou, tá bom? Meninas, a primeira coisa aqui que nós temos que fazer é avaliar a nossa condição espiritual. Como estão as suas motivações? Porque quando não estamos bem, nós perdemos as motivações dos nossos sonhos, do trabalho, da igreja, da oração, da comunhão com os irmãos e família, e até mesmo da vida. E Davi diz assim: lava-me do meu pecado. Davi diz: contra ti pequei. Ele diz mais: purifica-me. Meninas, Davi ele estava reconhecendo que não estava limpo. E aí, eis a pergunta: e você? Como você está? Como você tem andado? Você tem estado mais animada ou mais desanimada? Essas são perguntas que você tem que fazer para si mesma. Outra coisa que eu aprendi foi que quando nós percebemos que estamos voltando para trás na vida espiritual, porque nós temos que perceber esse retrocesso. E como seria isso, Lia? Se você olhar para um cristão que está bem, você vai perceber que ele está sempre querendo crescer na fé, no conhecimento da palavra, na obra, se envolvendo nas atividades da igreja e desejando estar junto, se santificando. Ele até cobra os seus líderes. É uma pessoa que traz ideias para a igreja, para o grupo que participa, enfim. E é natural, isso é natural de quem está vivendo uma vida saudável de fé. Mas quando a pessoa não está bem, ela perde a motivação de tudo e vai se afastando aos poucos. Lucas, capítulo 9, verso 62, diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meninas, se Jesus disse isso, é porque haveria pessoas que perderiam as motivações no meio do caminho, ele já sabia disso. Agora, o problema são as pessoas que justificam a sua ausência nos cultos, nas orações, nas convocações do seu líder. Não é verdade? Então, nós precisamos também avaliar os nossos sentimentos. Como assim, Lia? Eu explico.
A pessoa que não está bem, ela tem uma tendência a perder a sensibilidade emocional. Ela não se compadece dos outros que estão precisando de ajuda, dos necessitados. Ela não se sensibiliza com mais nada. Ela se torna uma pessoa de olhos secos, uma pessoa que não chora, que não sente mais a dor do outro ou a alegria do outro, não se alegra com as vitórias do outro também. E geralmente, meninas, encontra uma pessoa assim, a gente percebe que ela tem nos lábios certas expressões do tipo, bem feito pra ele, né? Ninguém mandou se meter com isso, o problema é dele, agora que se vire. Eu não disse que um dia ele iria pagar? Você conhece alguém assim? Exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O rei Saul, em vez de se alegrar com as vitórias de Davi, ele se enchia de inveja, de ódio e ciúmes. E essa mistura aí de sentimentos ruins, na verdade são sentimentos malignos. Está lá em 1 Samuel 18, página do verso 7. E agora, uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Eu já fiz para mim. Por isso que eu tô trazendo isso para vocês, tá bom? Você tem se alegrado com as boas notícias de seus amigos e irmãos? E com as más notícias que você ouve, você tem se compadecido? É hora de nós refletirmos mais a fundo como que nós temos vivido a nossa vida, como que tipo de pessoas nós somos para nós mesmas e para com os outros. Para hoje é isso, meninas. Eu quero te convidar a olhar para a situação de Jó, pobre, doente, sem família, mas ele ainda estava vivo. Sabe o que isso significa? Ainda resta oxigênio. E se tem oxigênio, tem vida. E se tem vida, ainda podemos clamar, porque há um Deus que nos ouve e que tem seus braços estendidos para você. Olha só o que diz a palavra dele. Ele, o próprio Deus, diz isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravar o seu ouvido para não poder ouvir. Então, experimente conhecer a fundo o seu Pai. Ele está de braços abertos, esperando por você. Os ouvidos deles estão atentos à sua voz. Então, experimente hoje. Se você se sentiu tocado com isso, faça isso. Clame ao seu Pai agora mesmo. Tá bom, meninas? Para hoje é isso, uma reflexão mesmo para a vida da gente. Serviu muito para mim, coloquei em prática e quis trazer aqui para vocês também, tá bom? Meninas, muito obrigada por me ouvir, obrigada por estar comigo aqui. E é uma honra muito grande tê-las comigo. Fico muito feliz em poder compartilhar algo da parte do Senhor com vocês. Muito obrigada. Que Deus as abençoe ricamente, grandemente. Que Deus as proteja, que Deus as guarde, as livre de todo mal. Em nome de Jesus. É o que eu peço e oro, crendo que Ele fará infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Meninas, um beijo de unção e eu espero por vocês no nosso próximo encontro.